Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra de Deus estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia, o último dia do calendário civil, nós celebramos também com a igreja a memória de um Papa, Papa Silvestre. E São Silvestre reinou e foi pontífice entre os anos de 314 e 335, foram 21 anos de pontificado. Deste Papa que assumiu o pontificado logo depois em que a igreja saiu daquela condição de perseguição e pôde agora sair das catacumbas e manifestar publicamente a fé. Recordem vocês o Edito de Milão do imperador Constantino em 313, que deu à religião cristã católica a possibilidade de manifestar-se publicamente como um culto de fé e de piedade. Então foi o Papa São Silvestre, foi o primeiro Papa após essa transição, após essa realidade. Mas não pensem vocês que foram flores, porque no ano de 325, a Igreja Católica realizou o Concílio Ecumênico de Nicéia. Até alguns elementos desse concílio nós professamos no credo que rezamos, porque o Papa São Silvestre foi também um grande Papa que teve que enfrentar a heresia que anulava a divindade de Jesus. Por isso que no concílio de Nicéia foi proclamado, não é, o dogma, a fé na divindade do Cristo consubstancial ao Pai, participante da mesma natureza divina, ou seja, Jesus, Deus. O Papa São Silvestre teve que enfrentar a heresia que anulava a divindade de Jesus, que dizia que na presença dele não estava a divindade, né? E hoje nós estamos também vivendo esse momento da passagem da Páscoa do Papa Emérito Bento XVI, que também não foi diferente. Desde quando assumiu o pontificado, também teve que lutar
e teve que defender a fé católica, inúmeras vezes criticado, muitas vezes ridicularizado pela sua postura, pela sua posição, pela sua firmeza acerca dos dogmas, da doutrina, da moral, dos ensinamentos. Enfrentou diversas ideologias do tempo moderno, mas permaneceu fiel à fé que ele recebeu. Eu penso que essa liturgia, essa celebração, com uma notícia dessa hoje, não é? Nesse último dia, seja um chamado de atenção a cada um de nós, católicos. Seja um chamado de atenção à nossa vivência da fé. Que cada um de nós, católico, possa fazer hoje o seu exame de consciência e já, né, vamos dizer uma linguagem bem do mundo, um balanço, né, porque é 31 de dezembro, é o último dia do ano, fazemos um balanço de como vivemos a nossa fé, como a defendemos, como transmitimos a nossa fé, como levamos essa experiência de Cristo vivo e vivido para as outras pessoas. A Canção Nova foi reconhecida no pontificado de Bento XVI, né? Nosso primeiro reconhecimento pontifício foi debaixo do pontificado de Bento XVI. Para nós também é um exame de consciência acerca da nossa missão. Vocês perceberam que a liturgia da palavra, toda ela é marcada pela cronologia. Você viu que na primeira leitura, ela começou dizendo assim: esta é a última hora. O Salmo nos disse assim, dia após dia. E o Evangelho começou dizendo, no princípio. Esta cronologia aqui, na verdade, ela tem explicação pelo próprio Evangelho de São João, que o diácono proclamou. Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, a tradução desse habitou entre nós é armou a sua tenda no meio de nós. Fixou a sua tenda no meio de nós. Deus quis morar no meio de nós. Então, parafraseando o Evangelho, nós poderíamos dizer assim, e a palavra se fez carne e entrou no nosso calendário. A palavra se fez carne e entrou no nosso tempo, no nosso cronos, para santificar todos os nossos dias, para que a nossa vida tenha sentido e nós vivamos na correspondência da graça que nós recebemos. Um balanço que nós precisamos fazer a partir da primeira leitura é porque, nesta última hora, o autor sagrado diz que apareceu, ouvi-se dizer que o anticristo virá. Muitos anticristos já apareceram. Eles saíram do nosso meio, não é? Falar do anticristo, a gente às vezes tem a tentação de pensar logo, né, na besta apocalíptica, né? Vamos tirar os olhos da besta apocalíptica e vamos olhar para dentro de nós? Porque se ele saiu do meio de nós, pode ser que também dentro de mim, dentro de você, tenham comportamentos anticristos. Pode ser que na minha vida, ao longo deste ano que está terminando, eu também tenha tido comportamentos anticristos. E eu possa ter assumido dentro de mim realidades que não convêm a um cristão. Então vamos fazer um balanço, vamos fazer um exame de consciência e permitir que a palavra que se fez carne, ela habite todos os dias do nosso novo ano civil que vamos iniciar, para que nós glorifiquemos o Senhor e vivamos debaixo do senhorio de Jesus e não do anticristo. E rejeitemos tudo que pertence a Ele. Um outro balanço, um outro exame de consciência que nós podemos fazer é apoiados no Salmo, porque o Salmo de hoje nos chamou, cantai ao Senhor Deus um canto novo, o céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia. Faça um balanço também de quantas vezes ao longo desse ano você deixou de cantar os louvores de Deus. Quantas vezes ao longo desse ano você mais murmurou do que louvou? Você mais praguejou do que suplicou as bênçãos do céu por aquilo que você estava vivendo? Então, faça um exame de consciência também dos teus lábios, que são chamados a cantar os louvores de Deus, a exultar de alegria, e muitas vezes foram lábios de julgamento,
de crítica, de fofoca, de destruição da imagem do próximo. Vamos fazer também esse exame de consciência e esse reconhecimento. Depois, finalizando, é claro, nós temos esta beleza da expressão de São João no Evangelho. A palavra se fez carne e fixou a sua tenda no meio de nós. Vocês se recordam da tenda do Antigo Testamento, a chamada Shekinah, da presença de Deus? Só que aquela Shekinah, ela estava presente em alguns lugares ou em alguns momentos particulares, né? Só que a Shekinah do Novo Testamento, que é Cristo, vai estar conosco todos os dias. Não vai nos abandonar, porque é promessa dele, nenhum dos nossos dias. Vai estar conosco todos os dias, até que ele volte na sua vinda gloriosa. Então acolha hoje a presença desta tenda de Deus, que é a pessoa do Cristo, na sua vida, na sua casa, na sua família. E Ele está presente todos os dias. Ele vai permanecer do teu lado todos os dias. Ele não vai embora quando a coisa apertar. Ele não vai nem embora quando você cair no pecado, porque Ele vai estar do teu lado para te levantar através do sacramento da reconciliação. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é somente homem, Ele é Deus. E Ele nos prometeu que estaria conosco. Abaixe por um instante a sua cabeça. Nesse dia de hoje, que cronologicamente é o último dia, mas isso é só uma convenção humana. O calendário foi só uma convenção humana para marcar o tempo. Mas nós somos regidos por uma outra medida de tempo, que é o Kairos, o tempo da graça de Deus. E para nós agora é o tempo da graça de Deus, porque Ele nos visita. E nos visita hoje até mesmo com a morte do Papa Emérito Bento XVI, para que nós, cristãos católicos, tenhamos ao coração o desejo de amar Jesus Cristo, de defender a nossa fé católica, de defender a nossa fé cristã, de não termos medo de nos expor, de dizer quem nós somos por causa do nome de Jesus. Porque é uma grande graça sofrer por causa do nome de Jesus. Então assuma no teu coração agora, todas as vezes que você negou o nome de Jesus, todas as vezes que você não permitiu que Ele fosse o centro da sua vida, peça perdão no seu coração, peça perdão na sua consciência pelas vezes que você o abandonou, pelas vezes que você o negou, pelas vezes que você deixou de testemunhá-lo. Peça também a graça da fidelidade para esse novo ano que se inicie, que você possa viver todos os dias debaixo desta tenda do Senhor, da presença de Jesus, da graça de Jesus. É isso, Senhor, que eu peço para mim, para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa, esta graça. Nós queremos viver debaixo do Teu senhorio, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós Te pertencemos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra semeada nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque daqui a pouco o Senhor vai nos alimentar com o Teu corpo e o Teu sangue. Entregues a nós sobre este altar, para que a nossa alma seja fortificada no combate diário para viver a nossa fé. Nós Te pertencemos, Senhor, nós somos Teus. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.